Estávamos falando sobre os aspectos espirituais, místicos, que o Alter Rebbe vai nos explicar a respeito do Shabat. E dando uma introdução, um prefácio breve sobre alguns dos tópicos que vão ser abordados, nós estamos falando da razão da observância do Shabat, conforme descrito na Torá. A Torá nos fala que, essencialmente, nós guardamos o Shabat porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele se absteve de criação. Mas como nós estávamos explicando, a nossa observância do Shabat a cada semana não é apenas um lembrete, uma lembrança, uma recordação desse fato milenar que aconteceu séculos, milênios atrás, mas mais do que isso, conforme explica a Hassidut, isso acontece a cada semana. Ou seja, existe uma renovação da criação a cada dia, a cada instante, e sempre essa criação segue o mesmo processo. 6 dias de emanação de uma energia vital, divina, criativa, que dá vida e existência ao universo de uma forma específica, e quando chega o Shabat, o mundo está no modo Shabat, de uma outra forma. Ou seja, o mundo ele deixa de existir na sua forma convencional, como foi nos 6 dias anteriores, e ele passa a estar no modo Shabat, que é um modo mais espiritualizado, mais elevado, onde a divindade, existe esse potencial para quem sabe notar e para quem consegue captar, de perceber a divindade mais evidente, mais explícita. Ou seja, esse fato, esse repouso divino, entre aspas, o fato de Deus se abster de criação a cada Shabat, isso na realidade, conforme explicado na Kabbalah, causa uma mudança profunda em todo o universo. Como nós falamos, o mundo passa a estar em modo Shabat. Ou seja, isso é algo que se reflete cosmicamente em todo o mundo, em todos os planos espirituais, até o nosso plano físico e material. Por isso, em especial, o povo de Israel, almas de Israel, foram prescritas na Torá para a observância do Shabat, ou seja, se conectar à divindade de uma forma mais profunda, de uma forma mais elevada, quando chega esse momento propício a cada semana, que é o dia do Shabat. Nós vamos ver mais tarde também, o próprio Talmud já nos traz, que no dia do Shabat nós somos dotados de uma Neshama Yeterá, uma alma adicional, traduzindo ao pé da letra. Isso seria uma espiritualidade adicional, de uma força espiritual mais intensa. Essa energia nos é concedida durante o dia do Shabat. Já que o dia do Shabat, como nós falamos, é um dia propício para tanto, uma vez que tudo se eleva, o mundo se eleva ao nível espiritual, o mundo ele se reconecta à divindade de uma forma mais elevada, de uma forma mais profunda. Por isso, todos os detalhes do nosso serviço espiritual durante o dia do Shabat, isso inclui também até os preparativos anteriores para o Shabat, durante os 6 dias da semana, tudo isso está ligado a esse modo Shabat, que o mundo se encontra no 7º dia, e isso na realidade, conforme elaborado nos livros místicos, como trazido nos livros de Kabbalah, isso seria Razá de Shabbat, o segredo do Shabbat, o mistério do Shabbat. Ou seja, que a cada semana, quando chega o dia do Shabbat, o mundo inteiro tem uma elevação, já que Deus, a cada semana, quando chega ao 7º dia, por assim dizer, se abstém da criação. Não é como se fizesse uma pausa, se coloca, entre aspas, no piloto automático, o mundo continua existindo, as coisas continuam correndo, e quem não estiver atento, avisado, quem não tiver a sensibilidade espiritual, talvez não vai perceber nenhuma mudança, mas no plano espiritual existe uma mudança profunda, até no mecanismo de funcionamento
do mundo, do universo, no tipo de energia divina que flui para o universo nos 6 dias da semana, em contraste com o que acontece no 7º dia, a cada semana, no dia do Shabat. E esse conceito de elevação espiritual no dia do Shabat, isso é trazido especialmente nos escritos cabalísticos do Arizal, do Rabbi Yitzhak Luria, Kabbalah luriânica. Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, ele viveu há cerca de 500 anos atrás, está enterrado na cidade de Tzfat, no norte de Israel. Lá ele traz o conceito de Aliyat Olamot Beyom HaShabbat. Nos seus ensinamentos, nos seus escritos, nós nos deparamos com esse conceito da ascensão e elevação dos mundos, ou seja, de todos os planos do universo, até dos mundos espirituais e até do nosso mundo terrestre, uma elevação especial que acontece no dia do Shabat. Ou seja, em Yom HaShabbat rak Yom Meyuchad bo mamshich HaKadosh Baruch Hu tosefet kedusha be'olamot. O que esses conceitos nos ensinam é que, na realidade, o dia do Shabat não é apenas um dia diferenciado, um dia mais elevado, um dia especial no qual Deus atrai um acréscimo de santidade no seu mundo, um acréscimo de revelação espiritual para o mundo. E por isso também a gente diria que isso se reflete até na pessoa que cada um de nós deve agir no dia do Shabat, deve se comportar em Shabat de uma forma mais elevada, com espírito de santidade maior. Na verdade, de acordo com os ensinamentos cabalísticos, é mais profundo do que isso, é mais elevado do que isso. Ela beyom HaShabbat chodlim keveyachol haolam umlo milet kayem. Na realidade, conforme explicado na Kabbalah, no dia do Shabat, o mundo, na sua existência normal e convencional, ele cessa de existir. E o que vem à tona no dia do Shabat é uma existência mais sagrada, mais santificada, mais elevada. Interessante que até na nossa liturgia, nas nossas orações, até no nosso Birkat Hamazon, na bênção após as refeições no Shabat, quando a gente se refere ao mundo vindouro, a gente deseja Rachamanu Yanchileinu Leyom Shekulo Shabbat, ou Leolam Shekulo Shabbat. A gente pede que Deus, o misericordioso, acabe nos proporcionando chegar àquele dia extenso, onde tudo será um Shabbat, ou um mundo que será por completo Shabbat. E esse é um dos temas que nós vamos abordar também mais tarde, por que Deus não criou o mundo de forma tal que todos os dias fossem Shabbat. Mas o Olam Haba, o mundo vindouro, que é a fase final na existência, o objetivo final, quando a missão estiver cumprida por parte do ser humano, quando estivermos já com o terreno preparado e etc., o mundo refinado e elevado, então, de fato, se diz que o que vai prevalecer é um dia extenso de Shabbat, como se o mundo inteiro fosse um grande Shabbat. Então, em outras palavras, o mundo vai estar numa elevação espiritual maior, com uma revelação divina adicional. E isso será alcançado no mundo vindouro, mas hoje em dia nós temos uma amostra, para muitos e na maioria dos casos, uma amostra oculta, encoberta, mas para isso vêm os livros místicos que desvendam a espiritualidade e nos revelam essa energia especial presente por trás das coisas especiais, aqui no caso por trás do dia do Shabat, e nos explicam que no dia do Shabat tudo muda de figura, ou seja, a existência do mundo na sua forma mais grotesca, mais materialista, ela é atenuada. E o que vem à tona, o que se revela e se manifesta nesse dia, seria como se a parte mais física, corpórea, material é diminuída, dando vazão e possibilidade de revelação de uma parte mais elevada, da parte mais abstrata, da parte espiritual. Ou seja, durante os 6 dias da criação do Gênesis, ou 6 dias de trabalho da semana, nesses dias, nós, seres humanos, quando fazemos nossos trabalhos, a gente sente mais a si próprio, o mundo, o material, etc. Isso está relacionado também com o fato de, se observarmos o primeiro capítulo
do Gênesis, nós vamos ver que aparece apenas o nome divino Elohim, que é um nome associado ao atributo de rigor, de severidade, de gevurah, de limitação. Bereshit bara Elohim. Assim a Torá, todo o capítulo inicial do Gênesis, da criação, lá Deus é descrito apenas com o nome Elohim. Por quê? Porque para haver e surgir a criação como de criaturas supostamente autônomas, independentes, como essas criaturas se sentem, ou o próprio ser humano, que muitas vezes ele se sente autossuficiente, isso por vezes o torna até prepotente, né? Então isso tudo é derivado do tzimtzum, do encobrimento da luz divina, da ocultação da luz divina, da condensação e limitação da revelação divina. Isso está associado ao nome Elohim, que é derivado, é a atuação de Deus sob o atributo de gevurah, de rigor, severidade, que limita, que condensa, que oculta. Por isso aparece apenas o nome Elohim para dizer que durante esses 6 dias, durante a criação e durante a semana nossa, o que está em evidência no mundo é uma luz divina condensada, limitada, ocultada, uma espiritualidade com vazão limitada. Porém, quando chega o 7º dia, aí se diz que Deus se abstém da criação ou da atuação nesse modo que dá ênfase às criaturas, e daí o que fica em evidência é o que é o Criador por si só. E por isso, de fato, então é levantado o véu, é retirada a ocultação, é retirado o tzimtzum, a condensação e encobrimento, e esse é o significado das palavras que nós proferimos no Kiddush de Shabbat, na bênção de santificação do Shabbat, Vaichal Elohim. Então, lá literalmente a tradução seria que terminou Deus a obra do Gênesis. Mas se nós tomarmos esse conceito místico que mencionamos, que o nome Elohim está associado ao atributo de tzimtzum, de condensação, de encobrimento, etc., então no Shabbat se diz, o que aconteceu no Shabbat? Vaichal Elohim, terminou. Não só que Deus terminou a obra da criação, mas terminou o lado Elohim, terminou de estar em evidência o lado do tzimtzum, do encobrimento, da ocultação, da condensação da luz divina. E nesse dia, no Shabbat, então se tira as limitações e se dá vazão à revelação divina. Isso significa Vaichal Elohim, que terminou a atuação do poder restritivo de Deus em forma de rigor, severidade, gevurah, Elohim, e passa a haver uma revelação divina mais explícita, mais intensa. Realisticamente, nós, seres humanos de carne e osso, poucos de nós, tzadikim, eles conseguem captar isso. Tzadikim são outras pessoas no dia do Shabbat. E isso se nota até fisicamente, até no semblante deles. Mas a maioria de nós não percebe essa mudança que acontece no mundo ao entardecer da sexta-feira, no pôr do sol da sexta-feira, nas próximas 24 horas, etc. Mas o fato de nós não sentirmos e percebermos isso a olho nu é porque nós temos os nossos olhos são carnais, são limitados, a gente não consegue ter sensibilidade aguçada para ver e contemplar o espiritual. Mas os livros místicos nos falam que é isso que acontece, e esse é o nosso serviço espiritual durante o dia do Shabbat. Sentir e perceber a santidade desse dia, a elevação desse dia, a divindade presente de forma mais revelada nesse dia, e saber absorver isso, saber aproveitar isso, fortalecendo nossa alma, nossa espiritualidade, etc. Ou seja, durante os 6 dias da semana a pessoa está correndo atrás do seu sustento, da sua carreira, dos seus interesses, das suas necessidades físicas, materiais, pessoais, etc. Então, durante 6 dias o que está em evidência é o nosso eu preciso, eu quero, eu tenho que, etc. Não é? Quando chega o dia do Shabbat,
Nesse dia a pessoa deve se desvincular do seu eu quero, eu preciso, eu necessito, eu busco, etc. Deixar de lado as suas necessidades pessoais e nesse dia consagrar esse dia para uma ligação, um vínculo com o Criador. Nesse dia se elevar e transcender aquilo que eu quero, preciso, sinto, etc. e buscar aquilo que é o mais elevado. Esse é o espírito do Shabbat.